Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Paulo Padilha, da Gas Solution, e hoje eu quero trazer aqui para vocês um item que é extremamente relevante na gestão do seu negócio gastronômico, mas que na grande maioria das vezes passa despercebido. Eu estou falando do estudo de viabilidade econômica. Bom, esse estudo de viabilidade, como o próprio nome diz, é um documento no qual o gestor vai colocar no papel as suas ideias, ele vai colocar o que ele pretende quando ele está montando a casa, né? Cada vez que o empresário pretende montar uma casa, ele tem ali na sua cabeça quem que ele vai atender, qual o cardápio que ele querer produzir, mas está tudo ali internamente. Esse documento é uma forma de colocar no papel e validar essas ideias, se elas são viáveis ou não, certo? E aí você me pergunta, tá, mas qual que é o primeiro passo para a gente poder fazer esse estudo de viabilidade? O estudo de viabilidade ele não tem uma sequência rígida. Cada analista vai fazer de uma maneira. Mas, via de regra, o primeiro passo para você fazer um estudo de viabilidade econômica é a análise do mercado. Nessa fase da análise do mercado, a gente tem que levar em conta fundamentalmente três itens que são essenciais: a localização do negócio, o perfil do público-alvo que meu restaurante vai atingir e o mapeamento da concorrência. Primeiro, quando eu falo da localização do negócio, eu preciso entender assim, qual é o imóvel que eu pretendo instalar meu negócio gastronômico, qual é o bairro que eu posso instalar esse negócio, quais são as pessoas que circulam, que habitam e circulam aquele bairro, né? Bom, uma vez que eu já entendi qual que é a localização, eu já entrei no segundo aspecto, que é o público-alvo. Dentre as pessoas que moram ali naquela região, que frequentam aquela região, qual é o nicho que eu pretendo atingir com a minha casa? Se é um público jovem, se é um público mais adulto, se é um público feminino, se é um público essencialmente de trabalhadores ou de estudantes de uma faculdade, enfim. Eu preciso identificar qual é a persona, qual é o nicho que eu pretendo atingir no meu restaurante, certo? Bom, já tenho a localização, já tenho o meu público-alvo definido, agora eu preciso fazer um mapeamento dos concorrentes na minha região que estão atingindo aquele mesmo público-alvo. Aqui eu vou ter que prestar atenção em quais as ameaças que esses concorrentes vão oferecer para a minha casa e eu preciso também imaginar qual é o diferencial que eu consigo criar com relação a esses concorrentes, certo? Bom, então a gente já venceu a primeira etapa, que é a análise de mercado. Agora a gente já tem condição de dar um passo adiante e projetar as nossas receitas. Bom, como eu já tenho aqui estabelecido qual é o meu público-alvo e qual é a minha frequência de pessoas ali na minha localidade, eu já consigo estimar qual a frequência de pessoas no meu restaurante. Eu consigo também imaginar qual é o ticket médio que eu vou poder praticar na minha casa, certo? Com isso eu vou estimar o meu faturamento mensal e vou projetar esse faturamento ao longo dos meses, certo? Evidentemente que quando eu faço essa projeção das receitas, tem algumas coisas que eu não posso deixar de lado. Eu tenho que levar em conta fatores sazonais que vão influenciar na frequência do meu restaurante, feriado prolongado, épocas de Natal, que dependendo do perfil ali do meu bairro vai trazer mais pessoas para o meu público, férias escolares, que se for, por exemplo, uma casa próxima a uma faculdade, uma escola, vai causar diferença. Enfim, são fatores que influenciam, seja positiva ou negativamente, mas que vão influenciar na minha projeção de receitas. Bom, já venci mais uma fase, que é a projeção das receitas. Agora eu vou fazer a estimativa de quanto que eu vou gastar para poder produzir e atingir esse público. Eu estou falando da estimativa dos custos mensais. Veja você que quando a gente está falando da estimativa de receita, eu estou basicamente pensando em considerações que o gestor está fazendo acerca do público que ele pretende atingir. Já na estimativa dos custos, eu tenho condição de ir no mercado e entender qual que é o valor do aluguel que está sendo praticado ali naquela região. Eu tenho condição de ir no mercado e saber quais os valores que os fornecedores estão cobrando pela minha matéria-prima. Eu consigo entender com o contador qual é o enquadramento tributário do meu restaurante. Eu consigo entender no mercado quais são as taxas de operação que eu vou pagar. Estou falando aqui de taxa de parceiro de delivery, taxas de cartão de crédito. Veja você que essa estimativa de custos ela tem muito mais condição de ser mais precisa do que a estimativa de receitas. Bom, venci agora a segunda etapa, que é a estimativa dos custos. Agora o jogo começa a ficar legal. Agora eu vou juntar a minha estimativa de receitas com a minha estimativa de custos e eu vou criar um documento chamado fluxo de caixa.
Esse fluxo de caixa é um diagrama com o fluxo de entrada de recursos no meu restaurante, o fluxo de gastos, a previsão dos gastos mensais. Eu vou conseguir estimar qual vai ser a variação do meu caixa nesse período. E eu vou conseguir também fazer a projeção desse fluxo de caixa ao longo dos anos, ao longo dos meses e ao longo de 1 ano, 2 anos e 3 anos, certo? Com esse fluxo de caixa, eu já começo a identificar, eu já tenho condição de identificar períodos em que meu caixa pode ficar negativo ou não, e com isso eu já tenho condição de tirar a primeira análise relevante aqui do nosso estudo. Aqui eu vou conseguir entender qual que é o volume de capital de giro que eu preciso ter para poder operar o meu negócio. Aqui também eu vou conseguir levar em conta, eu vou precisar levar em conta, melhor dizendo, alguns aspectos que são essenciais, como por exemplo, a ocorrência de imprevistos. Sim, porque principalmente no primeiro ano de operação, podem ter ali alguns gastos que eu não consegui antever, pode ter ali alguma manutenção, alguma compra de um equipamento que eu não estava prevendo, alguma manutenção de um equipamento que deu defeito, enfim. Eu preciso montar uma espécie de colchão de reserva no meu restaurante para que, se tiver algum acontecimento desse, o meu caixa não fique descoberto. Uma outra análise também fundamental que a gente consegue ter nesse período é a estimativa de qual investimento inicial que será necessário para que eu consiga operar esse volume de operações que eu estou prevendo ali no meu estudo na minha projeção de receitas, melhor dizendo. Veja você, a gente já está falando aqui do fluxo de caixa, a gente já está falando da estimativa do capital de giro, a gente está falando do volume de recursos, da reserva financeira necessária para imprevistos. Uma outra informação essencial que o nosso fluxo de caixa vai trazer é a apuração de índices econômicos. Aqui eu estou falando de taxa interna de retorno, aqui eu estou falando de valor presente líquido, aqui eu estou falando de taxa mínima de atratividade. Veja vocês que são índices que vão dar um amparo racional para aquela conclusão que eu vou tirar no meu estudo. São números que vão indicar para mim se o meu negócio é viável ou não e qual a possibilidade do meu negócio ser permanente, certo? Sobre esses indicadores, a gente não tem muito espaço aqui para se aprofundar sobre cada um deles. Mas o fundamental é você entender que, se você precisar de ajuda, basta você consultar um especialista que ele vai não só poder extrair essas informações, mas também tirar conclusões, trazer para você quais as conclusões que essa informação nos traz, certo? Bom, nesse momento a gente já entendeu a importância do fluxo de caixa, mas tem duas dúvidas que podem estar persistindo na sua cabeça. A primeira delas qual que é? Qual que é a diferença entre o plano de negócios e o estudo de viabilidade econômica? Aqui eu preciso entender que o estudo de viabilidade econômica, ele se concentra nos aspectos financeiros e econômicos do seu negócio. Ele vai demonstrar a viabilidade do seu negócio através de números e indicadores. Já o plano de negócios, além desse estudo de viabilidade, ele vai conter também alguns aspectos operacionais do seu negócio. Então são dois documentos complementares, né? Na verdade, o estudo está contido no plano de negócio, mas a finalidade deles é diferente. E uma outra dúvida que também pode estar ocorrendo nesse momento é o seguinte: você pode estar falando, bom, Paulo, você me explicou, eu entendi que o estudo de viabilidade é realmente essencial, mas eu montei meu restaurante há 3 anos atrás, não me preocupei em fazer e agora não preciso mais. Só que assim, a gente costuma se enganar nessa parte porque o estudo de viabilidade, ele não é necessário só na fase de montagem do negócio. É extremamente importante que a gente renove o estudo de viabilidade de tempos em tempos, né? Já que esse estudo ele é feito com base em uma análise de mercado, e esse mercado ele tem mudanças. A todo momento está surgindo novos concorrentes, então de tempos em tempos é necessário sim que o gestor refaça esse estudo para entender ali a viabilidade do seu negócio. Um outro momento em que é necessário a atualização do estudo de viabilidade econômica é quando o seu restaurante precisa obter financiamento, seja ele por meio de um investidor ou seja por meio de um banco. A gente sabe que cada vez que a gente vai no banco, a primeira coisa que o banco vai nos pedir ele vai querer saber se a gente tem um estudo de viabilidade que vai dar embasamento para ele, para fornecer ou não esse financiamento que a gente está pedindo. Bom, meus amigos, eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês a respeito do estudo de viabilidade econômica. E caso tenha persistido alguma dúvida, consulte um especialista da GasSolution que nós podemos te ajudar, tá bom? Por hoje é isso. Um abraço!